na sua beleza. Pegando o gancho de você ser uma revendedora Boticário, eu deixei uma pergunta para a Gláucia, que é o seguinte: muitas mulheres não fazem a denúncia do seu cônjuge e continuam sendo agredidas, sendo espancadas, enfim, continuam sofrendo barbaridade, justamente devido à falta de rendimento. E eu perguntei qual é o trabalho que o CREA, juntamente com a Ação Social e a Prefeitura, faz para inserir, vamos dizer, para dar liberdade para essa mulher, para ela poder ter renda, ela poder se sustentar sua família. Gláucia. Então, nos casos extremos, de extrema vulnerabilidade social, né? Quando a mulher sofre uma violência doméstica e ela não tem uma independência financeira, geralmente, quando ela chega no CREAS, ela, consciente da própria situação, solicita à unidade a transferência dela para um lugar onde ela possa ter um suporte, onde ela possa ter uma rede de apoio. O que quer dizer isso? O que significa isso? Geralmente ela diz assim: olha, eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho tia, não tenho parente, não tenho ninguém que possa me ajudar. Eu não quero ficar aqui com os meus filhos, eu quero ir embora para perto da minha mãe, do meu pai, da minha tia, da minha irmã. E a equipe do CREAS solicita a passagem, né, através do programa de benefícios eventuais dessa mulher, dessa família, e a partir daí a gente faz a transferência dela para esse lugar onde ela quer ir, onde ela vai se sentir mais forte, com encaminhamento para que ela faça para que ela faça o acompanhamento no CREAS da cidade para a qual ela deseja ir. Então, são passagens dentro do estado que são fornecidas, né, através dos critérios que as assistentes sociais têm para fornecimento dessas passagens, e passagens também para fora do estado em casos extremos, como é o caso dessa situação que você está me colocando. Então, geralmente, quando ela sofre esse grau de vulnerabilidade social, ela mesma é consciente dessa realidade. Isso é um caso. Outro caso tendo toda essa vulnerabilidade social, ela geralmente é beneficiária do Bolsa Família, que a gente sabe que é uma renda mínima dos mínimos, mas geralmente ela faz alguma diária, e somando esses recursos com os recursos que o CREAS pode disponibilizar como cesta básica, atendimento, encaminhamento para o Cine, para buscar uma vaga de emprego, ela vai construindo a sua independência. Pelo que deu para sentir, falta efetivamente um trabalho da ação social. Eu até vou deixar aberto para o Ademir Bortoli, que é o secretário de Assistência Social, um trabalho efetivo de qualificação para essas mulheres, né? Para que elas se qualifiquem para o mercado de trabalho. Porque a Débora, todo dia, falar nisso, eu tenho que soltar a Débora, já passou 13 minutos. Traz para a gente aqui todo dia a lista de emprego. E todo dia a gente bate na tecla. Falta qualificação, porque está faltando, e muitas mulheres, às vezes, não denunciam o seu cônjuge justamente por isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu vou pegar uma passagem, eu vou para onde? Isso. Eu vou para casa do meu pai está mais ferrado que eu, né? Tem menos condição do que eu. Então, eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar aqui na minha casa, eu quero ficar em Sinop. Agora, o que efetivamente o poder público está fazendo para me inserir no mercado de trabalho, para que eu consiga me livrar, desculpa, gente, dessa praga que está do meu lado, né? E criar uma vida para minha família, uma vida nova para os meus filhos, uma perspectiva nova. Né? Essa rede de assistência que eu estou tentando, não sei se, eu acho que talvez eu não fui bem claro. Mas só deixa eu explicar, assim, é que você está vendo a coisa numa perspectiva muito fatalista. Em que sentido? É que às vezes, quando você está tomando uma piaba por dia, você fica fatalista. Isso. Então, assim, o que acontece? Essas mulheres, apesar de extrema vulnerabilidade, né, até mesmo pelo papel que a mulher tem galgado hoje em dia, esse papel de autonomia, de empoderamento, elas próprias já chegam e falam pra gente: olha, eu tenho diárias para fazer, eu posso fazer diárias. Então a gente dá essa oportunidade a ela, porque a mulher precisa crescer, né? E de imediato ela precisa crescer naquilo que ela consegue fazer.
Então não adianta eu propor para ela um emprego na Rádio 93 FM se ela não tem capacitação para isso. Então a gente trabalha dentro da realidade da própria mulher quando ela diz: se eu me afastar desse homem que está me agredindo, se ele for preso, já está de bom tamanho, porque aí eu vou poder sair para fazer diárias e paulatinamente, devagarinho, eu vou construindo a minha independência financeira, porque a independência financeira não se constrói do dia para a noite. Então é um processo. Então ela viveu um processo de violência e agora ela vai reconstruir a sua vida, ela vai ressignificar também em um processo. Nada acontece do dia para a noite, a não ser a retirada do agressor de dentro do lar. É isso que a delegacia faz, que a polícia faz, que os órgãos de justiça fazem. Enquanto o CREAS, o trabalho do CREAS é de proteção social especial, acolher essa mulher, ajudar ela para que ela, juntamente com essa rede, consiga se reerguer e se afastar desses limites também, né, Glaucia? Vocês ajudam até um certo ponto, exatamente. né, A gente não pode pensar no ser humano enquanto uma pessoa só que precisa ser ajudada pelo Estado. Cada pessoa individualmente, ela tem sua individualidade, ela tem sua capacidade de crescimento e é importante, do ponto de vista psicossocial, também resgatar isso. Então não adianta dizer, olha, ela foi agredida pelo marido, agora o Estado que arranja a casa, o Estado que arranja a escola, o Estado que... Não, ela própria, ela diz, eu não quero viver de dependência do Estado, eu quero ter minha própria autonomia psicóloga. E o que eu sei fazer é diária, eu posso fazer diário, meu marido já está preso. Enquanto isso, a gente vai promovendo outros recursos de ascensão dessa mulher na vida dela. Só que o problema... o Adalto, já vou chamar você. Não é só... A gente está falando da mulher especificamente porque é um dos casos que mais a gente tem. Sim. Amanhã segunda-feira, a gente vai ter no mínimo uns 4 aqui. A bebida alcoólica e o final de semana não combina bem para as mulheres. Nós recebemos a gente recebe os encaminhamentos dos órgãos de justiça, né? É impressionante. E eu trabalho diretamente com as mulheres vítimas de violência e temos 30 casos encaminhados para serem atendidos agora, recentemente. Quantos por Eu saí agora da unidade, né? E a coordenadora já passou que já tem 30 casos lá encaminhados para serem atendidos. De mulheres vítimas de violência. Quantos por semana, mais ou menos? Umas 7 mulheres por semana. Por semana? Uhum. É o número do final de semana. Só que a gente não entrou na pior parte ainda, gente. Que é o estupro de vulnerável, que a gente vai falar. E nós tivemos, acho que recentemente, 2 casos seríssimos aqui em Sinop. Sim. Que a gente teve. A gente vai entrar nessa situação que eu acho que é até mais complicado, né? Para se lidar do que... É muito delicado, um assunto muito delicado. Um adulto tem ali o seu pensamento, apesar de ser fragilizado. Agora, um adolescente, uma criança já não tem o mesmo pensamento, né, do que um adulto. E qual o trabalho psicológico que é feito com essa criança, que é o X da questão? Qual é o trauma que fica? Mas antes da doutora, o Adalto está comigo aqui na linha. O Adalto, bom dia. Você está onde, meu filho? Opa, fala Kiko, bom dia para você, bom dia para todo o pessoal que está acompanhando a programação. Tô falando direto aqui da Ásia Fiat, viu? Trazer uma dica bem legal. O Roberto já está aqui comigo. Coisa boa. E vai falar aqui sobre um assunto legal e importante, né, Roberto? Que é o check-up de férias. Conta um pouquinho mais pra gente o que a Ásia Fiat oferece nesse sentido aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Edson. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Com certeza, né? Para você que está pensando em sair de férias agora no mês de julho, a Ásia preparou para os nossos clientes aqui um check-up de verificação com mais de 20 itens no seu veículo, tá? Você não vai pagar nada por esse check-up. Você vai trazer o veículo na concessionária, a gente vai fazer esse check-up. Se o carro estiver ok, a gente deseja boa viagem, tá? Porém, se tiver algum reparo para fazer, a gente está trabalhando com várias promoções hoje, tá? Então a gente tem aqui a troca de óleo de R$200 a R$ 149,90 dos motores Fares. Temos também alinhamento e balanceamento de R$ 149,90. Temos a troca da correia dentada do motor Fire 1.4 e 1.0 de R$ 680 por R$ 299,90. Temos pastilhas de freio da estrada para todos os modelos de R$ 370 a R$ 299. Temos limpeza da caixa evaporadora do ar, tá? Aquela limpeza e higienização, né? A gente está trabalhando hoje com a partir de R$ 249, tá? Então, para você que quer sair de férias com segurança com a sua família, venha até a Ásia, traga o seu veículo, venha fazer uma visita para a gente. Estamos trabalhando também que esse mês de julho, iniciando agora,
com a promoção em acessórios. Então você que quer personalizar o seu veículo, tá? Traga o veículo aqui na concessionária, a gente vai fazer um orçamento para você sem compromisso. A gente tem vários veículos aqui expostos com os acessórios para você ver como que vai ficar o seu veículo. Então aproveite essa promoção do mês de julho e traga seu veículo aqui na Haas. Quer dizer, é questão não apenas financeira, é questão de segurança, né? Vai pegar a estrada, até esses dias o Kiko, o pessoal estava falando aí no Manhã 93 sobre esse assunto, né? A importância de se fazer aí a revisão, de rodar com segurança, né? Porque realmente é necessária segurança para você e para a família. Você está aí pronto. O Roberto passou aqui algumas dicas, né, Roberto? E eu percebi que tá com desconto, né? O preço foi melhorado ainda. É o momento de fazer revisão, né? Com certeza. A gente está trabalhando também com todos os pneus, tá? Várias marcas e modelos. Então, nessa verificação, se houver necessidade, a gente tem um desconto bom aqui para pneus. Lembrando que todos os serviços realizados na Haas têm 1 ano de garantia, tá? Trabalhamos também com funilaria e pintura para todas as marcas, tá? Tanto particular como seguradora, tá? Você quiser fazer um polimento, fazer um serviço de limpeza no seu veículo, traga na concessionária. A gente tem um lavador amplo para atender você. Tá certo então, tá aí essa super dica para você direto da Ásia Fiat. Muito bom. Venha fazer aí um check-up, né, de segurança, que vai pegar aí a estrada, vai... Senão depois você vai se arrepender, sair né? É verdade, né? Sair nas férias aí é melhor garantir, é melhor ter a certeza de que o seu veículo está em boas condições, e aqui na Ásia tem excelentes profissionais que vão fazer check-up para você. Roberto, obrigado pela participação. Valeu, Kiko. Obrigado pelo espaço. Segue você daí. Valeu, meu querido. Obrigado pelo carinho. Gente, eu vou atrasar 5 minutinhos a Débora, porque eu vou fazer a pergunta para a doutora, para ela responder aqui, para a nossa psicóloga Gláucia, a respeito de uma situação. Nós tivemos semana passada, né? Semana passada, um fato aqui em Sinop que chamou bastante atenção. E outros. Gláucia, vocês recebem muitos casos de violência sexual contra a criança lá? Sim, o maior número de atendimentos nossos é violência doméstica e principalmente abuso sexual, que é uma violação do direito sexual da criança, que ele está... Essa violação ela é dividida em dois tipos, o abuso sexual e a exploração sexual. No caso do nosso trabalho no CREAS, nós recebemos diariamente casos vindos dos órgãos da Justiça, Conselho Tutelar, demanda espontânea algumas vezes, e da educação também, de crianças vítimas de abuso sexual. E a maioria dos casos é dentro de própria casa, né? A maioria dos agressores, pai, irmãos, tios, vizinhos, até professores a gente já recebe. Que loucura. Meu Deus do céu. Que loucura. Você poderia, mais ou menos, nomenclar quantos casos, assim, por mês nesse... Por mês, de janeiro até agora, junho, maio, né, que a gente está fechando o relatório de junho, já foram 63 casos de abuso sexual. Aqui em Sinop? Só em Sinop. No CREAS, que a gente recebe no CREAS, que chega até o conselho, né? 63? Isso, porque o abuso sexual, ele é uma forma também de violência silenciosa. Então, ele geralmente começa na infância, o abusador começa a abusar na infância e segue abusando a criança até 10 anos, até quando ela denuncia, quando ela conta para alguém. Então, essa forma de abuso, ela é silenciosa e faz com que os números não apareçam tanto. Então, aqueles que chegaram de janeiro a maio no CREAS já foram 63 casos. Ao todo, não só infantil, no caso. Abuso sexual infantil. De crianças e adolescentes. Você acredita que esse caso possa dobrar ou triplicar que ainda não foram denunciados nesse mesmo período? Casos sejam denunciados. Sim. Porque o doutor falou, e eu achei muito interessante quando o doutor Joacir falou, gente, não tem como a gente faz a estimativa do que a gente registra. Isso. Agora, são casos ocultos de pessoas que não denunciam aqui. Exatamente. É assustador, 63 casos de janeiro agora. Exatamente. Só de crianças por abuso, das mais diversas formas, desde o abuso... Abuso sexual, vamos dizer assim, várias formas de abuso mesmo, né? A criança, o adolescente e todas as formas possíveis. E o trabalho feito com essas crianças, doutora? Chega lá no CREAS, vocês fazem essa situação. Qual é o trabalho que o CREAS faz a partir do momento que chega para vocês? Especificamente nesse caso. Né? Passo a passo ali. Porque deve ser uma coisa horrível. Nós estamos falando, a última semana foi um criança de 4 anos, gente. Você está de brincadeira. Nós temos bebês
de 6 meses. Loucura. Temos crianças de 1 ano abusadas pelo pai, né? Então é muito complicado, né? Temos um caso de uma criança também abusada pela própria mãe. Exatamente. Então, assim, chega no CREAS, encaminhado dos órgãos da Justiça, Conselho Tutelar, Promotoria, Escola, e a gente convida a família para fazer o acolhimento da criança e dessa mãe, da criança, né? E a partir daquele acolhimento, a gente age da mesma forma com relação à violência doméstica. A gente faz o plano de atendimento familiar, onde a gente traça qual vai ser o caminho que a gente vai... É um plano individualizado. De família, individualizado. Porque cada criança é de uma maneira, né? Nós tivemos a média de 12 casos por mês, dividido, né? Que a gente dividiu. 12,3 casos por mês de violência sexual contra crianças e adolescentes na nossa cidade. Gente, é um número altíssimo, é um número assustador. E aí a demanda do CREAS também cresce, porque se são 12 crianças por mês, somando com as crianças que já estão lá em acompanhamento, né? Nós temos hoje um grupo, a gente divide os grupos pela faixa etária das crianças. Então temos o grupo de 0 a 6, de crianças vítimas de abuso sexual. Temos o grupo de 7 a 12, né? E temos o grupo de 12 a 17 anos. Então, temos um grupo com 25 crianças vítimas de abuso sexual, porque a maioria da violação de direitos é abuso sexual. Então, a gente faz esse trabalho. Temos também um grupo com crianças de 0 a 6 e temos um grupo com adolescentes, 15 adolescentes no grupo. Então, a demanda só aumenta. E a estrutura do CREAS comporta tudo isso? Ou se faz necessário porque hoje, se olhar o abusos, tem os outros também, as vítimas, exato, né? se olhar o CREAS com outros olhos e amplificar. Por isso que a gente vem falando na questão da amplificação dos trabalhos. Não é que o Estado tem que obrigatoriamente dar o emprego, não, mas o Estado tem por responsabilidade de cuidar dessas pessoas. Por quê? Porque o maior patrimônio que um país tem é a sua população. Pelo tanto de impostos que nós pagamos, não é nada mais do que obrigação do Estado. Quando eu digo do Estado, eu coloco de maneira geral, tá, gente? Aí vem governo federal, estadual e municipal, de modo geral, de pelo menos tentar acolher essas pessoas vulneráveis. Quando se trata de mulher sendo agredida, e feminicídio, que nós tivemos no ambiente de feminicídio, agora é uma coisa absurda, de crianças, olha, gente, eu não sei como é que uma família fica de pé depois de um negócio desse, né? Não tem, acho que não tem uma estrutura que mantém uma família de pé depois de uma situação dessa. Então, de dar mais suporte para o CREAS, de aumentar a capacidade do CREAS, de amplificar o CREAS para um atendimento maior e mais, Glaucia, de aumentar essa teia, esse leque de cobertura com outros projetos maravilhosos que nós estamos, talvez englobar tudo em um só. A gente precisa pensar da perspectiva intersetorial, né? Então, o problema do abuso sexual enquanto violência à criança e ao adolescente não é problema só da proteção social especial, da assistência social, né? Também é da educação, também é da saúde, né? Da justiça. Então, é importante essa perspectiva intersetorial, porque a gente vai entender que se essa criança é abusada e se no momento ela desenvolve algum transtorno mental, a gente precisa encaminhar essa criança para a rede de saúde. E muitas vezes a rede de saúde está super saturada, com esperas, né? Pessoas na lista de espera, na fila para ser atendida, e isso trava o nosso trabalho também. Então, há uma necessidade, sim, de melhoria, né, dos serviços, para que a população possa, com certeza, ser a melhor beneficiada. Então, não aumentar seria, mas, assim, dar suporte do ponto de vista profissional, ampliar as equipes, porque no CREAS a gente atende mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de abuso, idosos negligenciados, população de rua. Então, a gente vê a necessidade de aumento das equipes para que cada equipe possa atender melhor a sua demanda.
É porque existe esse trabalho que é feito, né? Graças a Deus que ainda tem esse pessoal que faz esse trabalho. Tinha, né? Exatamente. Então, ter uma visão mais focada nesses trabalhos, da estrutura, da estabilidade para quem está ali fazendo isso, porque não é fácil, imagina assim, porque não é imagina o psicológico de quem trabalha, de quem vê isso todos os dias, não é? Imagina, eu me coloco no lugar, por exemplo, da Gláucia, gente, pegar uma criança dessa de 4 anos, você chega em casa à noite, meu Deus do céu, entendeu? Deve ser muito complicado. Que a gente tem família também. Isso. Então, assim, o atendimento é feito a partir do acolhimento, ali a gente traça esse plano de atendimento, eu começo a atender essa criança individualmente para conhecer, né, os aspectos psicológicos dela. Após esse atendimento individual, que é breve, porque a tipificação do CREAS, a legislação do CREAS não estabelece que seja feito esse atendimento psicológico individual. O foco são as atividades coletivas. Então, eu faço esse atendimento breve para poder conhecer a realidade dessa criança, até para saber, não com o objetivo investigativo, nosso papel não é investigativo, né? E daí, a partir desse atendimento que eu realizo com ela, eu encaminho para o grupo, a gente começa a trabalhar com ela no grupo, no plano de atendimento individual, familiar, de uns 6 meses. No final desses 6 meses ou 3 meses, a gente avalia como que essa criança está e fazemos os devidos encaminhamentos. Esse trabalho em coletividade é interessante porque realmente, a partir desse momento, a criança ela vai se sentir retraída, ela não quer mais conversar com ninguém, falar com ninguém. E é legal para recolocá-la na sociedade, né? Exatamente. Porque elas têm muitos traumas, né? A criança e o adolescente vítima de abuso. E um deles é a vergonha, se são muito envergonhados, a culpa. Eles carregam Eles se sentem culpados? Se sentem culpados. Apesar né? de ter sido violados, eles se sentem culpados? Se sentem culpados porque o abusador ele não chega violentando. Ele chega devagarinho, dando uma balinha, né? Dando um presente. Né? E muitas vezes é uma pessoa que é bem próxima da criança. Então, a criança não sabe definir se aquele abraço é sexual, é um abraço de pai. E aí, no final, ela passa a se sentir culpada de ter deixado abraçar, de ter deixado tocar o corpo. Na questão do abuso sexual, com gravidez, aqui esse ano teve alguma, porque tem esse outro lado também, né, Gláucia? Teve aqui nesses casos também? Sim, não? Nós temos no CREAS uma adolescente que foi vítima de abuso sexual pelo pai, dos 2 anos aos 13 anos. Ela está agora com 13 anos e ela engravidou do pai. Que coisa. E ela tem um aí, filho. como que funciona, né, na partir desse momento? Como que é feito o processo? Ela vai ter o filho? Sim, ela já tem o filho. O filho já tem 4 anos, mora com a mãe. O pai, inclusive, na época que estava abusando dela, tirou ela da escola, falava que ela não precisava frequentar essa escola, né? E aí gerou toda uma consequência. Hoje ela não sabe ler, não sabe escrever, ela está com 14 anos. Dela. Isso. E a criança mora com o pai, com a mãe, e segundo as informações que a gente tem, que a gente vai colhendo, né, o atendimento que a gente faz, a gente entende que a mãe sabia da situação e acabou sendo condizente com essa situação. Isso. Olha, a gente precisa fechar, mas eu tenho que fazer essa pergunta para a Gláucia. O que você acha que leva a nossa sociedade hoje a estar nesse ralo tão, sei lá, tão chegar profundo, nesse ponto, né, chegar a esse ponto dessa violência sexual contra a criança, contra bebês, como a Gláucia falou, a essa situação de não saber respeitar o espaço, o direito do outro. Né? A gente está falando de família. Né? Na sua visão como psicóloga que está ali, o que você acha que levou a gente a cair nesse ralo tão profundo? São vários fatores, né? Não dá para dizer que tem um fator específico, né? São vários fatores que estão contribuindo. É uma situação, a violência nas últimas décadas vem crescendo assustadoramente, principalmente a violência sexual, que já existia, porém, só agora, a partir da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que foi colocado como lei o direito da criança. Só agora, nas últimas décadas, a gente tem tido as notificações e as denúncias, mas essa situação com certeza era presente em outras décadas, né? Porém, tudo contribui, né, para que essas pessoas cada vez mais estejam doentes e precisando se aproveitar do corpo de uma criança para satisfazer suas necessidades sexuais. Eu também acredito que é um tema que está surgindo, né?
é digno de estudo, de pesquisas, para que a gente possa começar a entender melhor e compreender acontece melhor com a mente de uma o pessoa, motivo, as causas, porque são várias situações. Tem situações de pais que abusam de todas as filhas, tem situação de pai que abusa do Isso é filho de 2 doença, não é anos, né? possível, não. Temos muitos casos de pais separados, onde os filhos vão passar o final de semana com o pai e daí chega na casa da mãe machucado, com as partes íntimas, a mãe pergunta o que foi. Foi meu pai que introduziu o dedo, foi meu pai que passou isso. Então, assim, é um tema que precisa ser revisitado, pensado e compreendido melhor. É o Nesse fim dos- exato momento, não há necessariamente uma resposta X, mas são vários fatores que contribuem. Como diz o Lobo, é o fim dos tempos. Eu acho que é a trombeta do apocalipse, meu irmão. Porque Complicado. eu até falei pro doutor antes, qual é o apelo sexual que uma criança de 4 anos tem, ou um bebê tem? Só pode ser psicopatia, não tem outra explicação, não. Não dá pra gente acreditar. Não dá para conceber numa mente humana o apelo. Um bebê que é uma coisa tão frágil, tão delicada, sabe, né? é tão divino, tão angelical, uma criança, um bebê, que não tem, cara, sei lá, não pode, eu não sei, antes que a gente fala qualquer coisa. É. Obrigado, Glaucia. Ótimo trabalho que você está fazendo, o doutor Jacir ontem parabenizou o trabalho de vocês. Eu sou sincero, a gente não conhecia, assim, mais diretamente o trabalho, mas agora com essas temáticas, a gente vai precisar muito do CREAS nos auxiliando na questão da gente poder esclarecer dúvidas Com certeza. das mulheres. Isso é muito importante, esclarecer, né? E aqui o meu papel é fazer papel de advogado do diabo, eu pergunto mesmo. Porque, às vezes, numa conversa dessa, uma mulher que está sendo agredida, ela fala assim, eu posso ter ajuda. Isso. Eu com consigo certeza, ter ajuda. preciso. Ou que sabe que seu filho, É. sua filha está sendo violentada Né? também, eu, né? eu vou procurar, eu quero me livrar disso, só que às vezes está com medo e num bate-papo desse, numa pergunta às vezes que a gente faz, ela fala, então dá para ser feito. Aí ela vai, Eu posso, eu tenho É. um suporte, né? eu tenho Com suporte certeza. para isso. E cobrar cada vez mais suporte para que o CREAS possa dar. Por isso que a gente cobra da questão, igual a gente falou para as madrinhas por amor. Imaginou juntar todos esses mini projetos em um Isso, grande exatamente. projeto? É preciso toda uma rede de suporte para atender os vários Quanto tipos de mais, violência melhor. de direitos. Quantos Não é projetos fácil. sociais as Isso. igrejas têm, as entidades têm, Exatamente. só que cada um no seu lugarzinho, aí ele tem uma pequena abrangência. Se juntar todo mundo num grande Exatamente. É projeto, uma força, né? uma força muito maior de abrangência, porque assim, a gente tem que ser e não ter, né? A gente está invertendo, a gente quer ter e não ser. Enquanto a gente estiver fazendo essa inversão de valores, a gente não vai conseguir ajudar. Então, se todo mundo ajudar, cada um com a sua partezinha, a gente consegue ter. Vamos ajeitar a nossa casa primeiro, depois a gente parte para a casa dos outros. Vamos ajeitar a nossa casa primeiro, deixar uma cidade melhor. Um abraço a todos do CREAS, a equipe é grande lá. Quantas pessoas ao todo lá? São, acho que 15 pessoas 15, né? atuando no CREAS. Grande abraço a todos do CREAS. Obrigado, Glaucia. Obrigada também vocês pela oportunidade e me coloco à disposição para outros temas, caso vocês sintam essa necessidade. Tá? Obrigado. Obrigada. 9 horas e 37 minutos.